boa noite, galera. Vou chamar aqui a Nutribia. Calma. Ah, lá, 24. Fala, galera, tudo bem? Estou aqui aguardando a nutricionista Beatriz. Vai bater um papinho com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre nutrição, atividade física, emagrecimento, tirar algumas dúvidas que vocês mandaram pra gente. Vai ser muito legal, espero que vocês gostem. É a nossa primeira live, então vai dando um apoio pra gente, vai mandando perguntas, sugestões e a gente vai batendo um papo aqui, tá? Guardando aqui a Bia. E aí, gente, tudo certo? A Bia tá com um probleminha aqui. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Kemi, vocês já devem ter me visto aí nos vídeos do canal. Sou personal trainer, eu estou formado desde 2004, então esse ano faz 20 anos que eu estou formado em educação física, tenho pós-graduação em treinamento, preparação física, treinamento de força, sou especialista em treinamento para as mulheres e para adolescentes também. Tenho curso na Austrália, assim vai, bastante coisa para a gente conversar mais para frente. E só tentar aqui de novo. Agora sim. Boa noite, Bia. Seja bem-vinda. Obrigada. Já falei um pouquinho de mim aqui nesse pouco tempo aqui, só para a gente não perder muito tempo. Pode se apresentar, fala um pouquinho de você. Claro. Eu sou a Nutri Beatriz Finizola, eu sou formada em nutrição e pós-graduada em emagrecimento e metabolismo e também em nutrição esportiva. Hoje atuo com emagrecimento, atuo com ganho de massa, né, reeducação alimentar. Hoje o meu foco é a nutrição de forma leve, Keima. Que legal, isso é ótimo. Acho que tem bastante a ver com o nosso canal, que a gente conversa aqui, e acho que as duas áreas têm muito a agregar para o pessoal e mostrar como que a gente pode facilitar para eles nesse processo de emagrecimento, né? Com certeza, com certeza. Com as nossas receitinhas rápidas em alguns minutos. Exatamente. Com certeza. Eu selecionei aqui alguns temas também, não só tem temas deles que eles enviaram nas caixinhas como perguntas, e aí a gente vai fazendo cada um tema, Sim, e caso eu vamos lá. envie aqui na live, a gente continua. Com certeza. Pode começar, pode pegar o Perfeito. primeiro tema. A O gente vai falando um pouquinho primeiro, mais. o primeiro que eu selecionei aqui foi sobre intestino. Enviaram na caixinha de perguntas intestino preguiçoso pedindo ajuda da Nutri. E hoje é uma queixa que eu recebo demais aqui, né, nos meus atendimentos, muito. Pacientes que chegam até mim com uma frequência intestinal ali, às vezes de 2, 3 vezes por semana, para a gente Uhum. regularizar, principalmente mulheres, né? E não só adicionando fibras, né? Adicionando a quantidade de água aí ideal. A gente, 95% das mulheres tem uma resposta já muito significativa com atividade física, né? Que aí o nosso trabalho ele é muito em conjunto. Então, essa aceleração que a gente chama de trânsito intestinal, ela também é feita pela atividade física. Então, por isso é importante, né? O paciente estar treinando também para regularizar o intestino. E aí, assim, fibras de todo tipo. A gente tem que ofertar fibras de diferentes tipos, como solúveis, insolúveis. Então, frutas, vegetais, aveia, sementes no geral, né? Grãos integrais auxiliam bastante. E aí, se a gente tem mais fibras,
a gente tem que ter mais água também para esse trânsito intestinal, né, conseguir ser estimulado da forma correta, para não ressecar, senão a gente acaba fazendo o processo contrário. A gente quer melhorar e a gente piora, porque a gente tem mais bolo fecal ali no intestino e a gente não tem água suficiente para eliminar. Então, tem que ter água suficiente, tem que ter fibra suficiente também. É isso que eu ia falar, né? Às vezes não basta só comer a fibra. A gente ouve muito que tem que comer fibra, tem que comer fibra, mas precisa da água, né? Isso que é interessante, que causa até essa saciedade também, que ajuda nesse processo de emagrecimento, né? Com certeza. E aí, fibras naturalmente já estão associadas aí com saciedade além da proteína, então por isso é importante a gente, durante o dia, né, consumir mais porções de frutas, colocar sempre em almoço e em jantar salada, vegetais, que a gente consiga ter um volume e consiga também ter fibras para ter saciedade no processo de emagrecimento. A Aham. nutrição é interessante porque ela é toda interligada, né? Tudo nosso é muito interligado. A gente fala de intestino, a gente fala de melhora de humor também. Hoje, muitas mulheres que me relatam aqui em atendimento que estão estressadas, estão mal-humoradas, né? Não sabem o quanto que o intestino influencia positivamente nisso. Com certeza. Então, E nesse ponto de humor também, a gente pode falar um pouco da atividade física. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado agora. tá. E uma pergunta que me falaram aqui, que é bastante interessante, que o que emagrece mais, a musculação ou o cardio, né? Aquela dúvida que todo mundo quer ter. E sempre gosto de responder de uma forma que é depende. Depende do seu objetivo, depende do que você gosta, depende do que você quer. Mas eu acho que o trabalho em conjunto dessas duas atividades é a melhor forma de melhorar o processo de emagrecimento. A musculação, o treinamento de força com um ganho de massa muscular vai te ajudar no emagrecimento, porque você aumenta o seu gasto calórico basal e isso vai demandando mais energia durante o dia, né? E o cardio, além de você aumentar o seu gasto calórico durante o dia, também vai ajudar na função cardíaca. Então, assim, além do benefício do emagrecimento, também tem o benefício da saúde cardíaca, né? Do coração. Então, eu acho que essa parte do emagrecimento tem muito a ver com as duas atividades. Perfeito. Sem contar que quando a gente fala de perda de gordura, a gente com certeza quer uma perda de gordura com qualidade, né? Você não quer perder gordura e ficar flácido. Então, essa atividade, né, para hipertrofia, tanto a musculação que a gente fala em academia física, como pacientes, por exemplo, que treinam em casa. Hoje eu trabalho com academia foguete, os treinos são em casa. Muitas vezes os pacientes não têm mesmo peso, não têm halter e mesmo assim tem um ganho de massa. Por quê? Sim, Porque a gente consegue ajustar a proteína, tem um treino diário que não é só um estímulo aeróbico e a gente consegue ter um ganho de massa de qualquer forma. sem Então, dúvida, sem dúvida. um outro tema aqui, Manda. uma pessoa enviou. Como me acostumar a comer bem? Essa pergunta Fácil, né? essa pergunta é complicada em que aspecto? A gente, hoje, né, a rotina que a gente tem, os hábitos que a gente construiu, eles demandaram um tempo, né, Kimo? Sim. Então, dependendo da idade que você tem, você repetiu isso por muitos anos. Então, é justamente se alimentando melhor que a gente se acostuma que isso seja um estilo de vida um dia. E aí é questão de repetição. E por isso, aqui, né, visando sempre a reeducação alimentar, eu falo que mudanças, né, pequenas, aos poucos, gradativas, que a gente consiga ir vendo uma adesão maior na rotina e adequando principalmente as vontades do paciente, né, o que ele sente falta na rotina, mesmo que ele tenha um paladar, né, por exemplo, mais infantil. No início não consegue acrescentar tantas frutas, tantos vegetais. A gente vai Uhum. dando soluções para isso, sugestões, para com o tempo ele realmente se acostumar com esses alimentos. E o seu novo normal daqui a algum tempo vai ser esse, né? Não vai ser o que você tem aí hoje. E tentar ir adaptando para a rotina das pessoas, né? Esse eu acho que é um caminho interessante também. Às vezes a pessoa não tem tempo para fazer um lanche no meio da tarde ou no meio da manhã, e isso pode ser um complicador. Então a gente, principalmente a nutricionista, né? Ir pelo caminho da rotina da pessoa, né? Exatamente. Hoje eu trabalho muito, muito dessa forma, né? De onde eu estou partindo?
ouvir o paciente de verdade, entender qual é a rotina dele, qual é a necessidade, porque eu tenho pacientes que já chegam até mim e falam: Bia, eu amo uma receitinha, tá? Eu amo, eu adoro, eu tenho tempo para fazer, eu trabalho em casa, tranquilo. Mas tem Legal. paciente que fala: Bia, eu quero o mais prático possível, literalmente o que está pronto é o que eu preciso para agora. E é isso que a gente vai fazer. E às vezes a nossa vida muda, né? Hoje eu posso fazer receita, daqui a algum tempo eu não posso, né? E a gente precisa de algo muito mais prático. Então, é ir adequando mesmo para ter adesão e mantendo uma boa média no geral, né? O que eu sempre falo aqui, que é mais saudável do que não saudável, tá? A rotina, Exatamente. né? E acho Esse que paciente, ele mais isso, treina do que não treina. Então, essa é a questão. isso que é o comer bem, né? É você conseguir comer de uma forma minimamente saudável dentro da sua rotina. Eu acho que com o tempo, com o passar do tempo, a pessoa vai conseguindo comer bem, né? Exato, exatamente, Muito exatamente. legal. Outra coisa aqui que me perguntaram é como que eu faço para aprender a gostar de treinar? Seguinte, primeira coisa que eu falo, tente fazer alguma atividade física que você goste de fazer, que você tenha interesse em fazer. Pode ser corrida, pode ser musculação, pode ser algum esporte, pode ser dança, caminhada, que seja, alguma coisa que te dê um mínimo de prazer. Não tem nada que você goste, então o que você consiga encaixar dentro do tempo. Por exemplo, eu tenho só meia hora, 2 vezes por semana. Faz uma caminhada que é mais fácil. Começa com caminhada. Depois a gente tenta ir colocando outras coisas. Hoje em dia dá para a gente treinar em casa, igual você falou, né, com a academia foguete. Dá para fazer treinos só com o peso do corpo, com um elástico, com um TRX. Então, assim, basta querer fazer, começar a fazer. Vai pelo mais fácil, pelo mais prático que a gente consegue. Exato, é a ideia de aos poucos incrementar aquilo na tua rotina, né? Sem mudar tanto Exato. faz é mudar aos poucos e adquirindo novos hábitos, porque daqui a pouco isso vai ser o novo normal e a gente vai vendo algo muito legal assim, na prática são os resultados que nos movem, não tem jeito, tanto o resultado estético como o resultado mesmo de qualidade de vida. Então, quando você começa a treinar, que você vê que você está mais disposto, que você está mais produtivo, que você dormiu melhor, nossa, o quanto que você continua querendo fazer aquilo, né? Agora, Exatamente. se você treinar, se você não visse nada de bom, realmente seria difícil você continuar no outro dia, mas você vai ver tanto ponto positivo que você só vai querer continuar. E a gente vai ganhando performance, né? Vai ganhando força com o tempo. Até o dia a dia, até o trabalho melhora, até o trabalho em casa, o trabalho fora, seja como for, acaba melhorando, você vai se sentindo melhor, né? E outra coisa que eu falo também é não querer mudar tudo ao mesmo tempo. Tipo, vou começar uma dieta nova, um treino novo, mais outra atividade, aí acaba não dando certo. Eu prefiro que seja assim, uma coisa de cada vez, que seja treino 2 vezes por semana para começar, para quem começa do zero, né? Aí começou a ganhar esse ritmo de treino, aí começa a mexer na dieta aos poucos, ou vice-versa, né? Começou a fazer uma dieta, começa a dieta, foca nisso, depois a gente começa a treinar, porque aí você vai conseguindo colocar isso na sua rotina aos poucos e isso se torna mais duradouro, né? Perfeito. Eu tenho até um exemplo de uma paciente que chegou até mim muito resistente com atividade física, assim, num grau que eu nunca tinha aqui presenciado na rotina. E ela falou: Bia, eu não gosto mesmo, De e eu não vou fazer, nada. e eu não quero fazer de nada. Eu falei: tudo bem. Você mora em apartamento? Aí ela falou: moro. Falei: você costuma subir de elevador? Sim. Então você pode trocar por escada? Essa foi a troca dela no início. Então, ela já mudou a qualidade de sono, ela mudou a quantidade de água que ela tomava por dia, né? Começou a ter mais disposição com a alimentação, a gente ajustou pelos exames as vitaminas, os minerais. Depois começou a subir, né, as escadas, fez essa troca, já tinha um gasto calórico maior do que antes, porque Maior, exato. principalmente trabalhando sentado o tempo todo, né? O gasto calórico reduz muito, o metabolismo não tem tanto estímulo. E aí já começou a se movimentar mais, já tinha mais passos diários. Depois que foi perdendo gordura, hoje já faz atividade física tranquilamente, já gosta, aprendeu a gostar. Então, assim, é tempo, né? Nada melhor do que o tempo. Exatamente, exatamente. Posso puxar outro tema? Pode, Quer que eu puxe aqui? puxa mais uma aí. Perguntaram muito sobre jejum intermitente. Acho que é um assunto que Boa, a maioria fala. boa. Acho É ótimo. uma das nossas maiores interferências aí em jejum, que a gente tem que analisar bem, é a questão do treinamento, né, Keimo, que tem muito a ver também aí com a tua área. Hoje eu tenho muitos pacientes que conseguem treinar tranquilamente em jejum, isso não é um impedimento,
mas muitos deles vão sentir desconforto, não vão se sentir bem. E aí sim, né, teria a implicância de colocar uma refeição no pré. Mas não tem problema treinar em jejum. Você só precisa reparar como que é a tua performance se você estiver com um nutricionista, né? Se for um treino de manhã, pode ser feita essa estratégia de jejum. No teu pós-treino, você fazer uma refeição mais completa, isso pode ser feito. Mas aí a refeição da noite do dia anterior tem que estar com um aporte legal, tem que estar com carboidrato, Perfeito. né? Para a gente conseguir ter uma geração de energia boa no treinamento. Senão, se come salada e frango à noite, vai treinar de manhã musculação? Não tem Já energia. era, né? Era Não isso tem que eu ia energia. perguntar, né? Tem muito aluno que fala, eu não consigo comer de manhã, tal. Eu não consigo treinar. Eu falei, mas você jantou bem? Seu jantar foi bom? Foi. Então fica Fica tranquila tranquilo, que vai dar né? certo, você vai conseguir treinar. Interessante esse ponto, você ter falado. Às vezes é uma questão muito psicológica ali daquela alimentação pré-treino, de achar que não tem energia, mas a gente tem estoques, né, de glicogênio que são feitas a partir de carboidrato, então tendo aí no dia anterior um aporte legal de carbo, a gente consegue treinar bem de manhã sim, né, e aí se mesmo assim sentir falta, claro, uma alimentação ajustada. Quando a gente fala do jejum, o jejum ele tem que ser adaptativo, ele é só mais uma das estratégias dentro da nutrição, né? Ele não tem superioridade de resultado. Hoje na literatura não tem jejum causa mais emagrecimento do que quem não faz jejum. Não, não tem isso. O que importa no final é o déficit calórico, né, que a gente está fazendo. Sim. Então, mesmo assim, se você faz uma estratégia de jejum de manhã, mas durante o dia você não se alimenta bem, você excede nas calorias, de qualquer forma, esse jejum não vai adiantar para você nesse aspecto, né? Ou até come de menos, né? Acontece bastante disso, não acontece? A pessoa acabar tendo uma perda de massa muscular, perda de massa magra, e o jejum acaba sendo mais Eficiente, né? maléfico do que, Total. sim. Porque acaba emagrecendo e perdendo massa muscular, não vale a pena, né? Total. Fora que cada metabolismo, né, age de uma forma, em uns, né, pelo déficit calórico vai ter um emagrecimento, em outros vai ter um emagrecimento de início, mas depois vai estagnar, não vai continuar perdendo gordura, né? Em outros não vai ter um bom estímulo, porque às vezes o metabolismo está precisando de mais alimentos, está precisando de mais calorias e não vai perder gordura mesmo assim. Então esse jejum, ele é mais uma das estratégias e geralmente Uhum. é uma estratégia que eu associo a outras. Então, de qualquer forma, o paciente vai estar comendo bem nas outras refeições, tem que ver se tem a chance de fazer umas 4 refeições além aí dessa estratégia de jejum. Então, por exemplo, comecei no almoço, eu consigo fazer almoço, lanche da tarde, jantar e mais uma refeição? Aí é interessante, senão entra no ponto que você falou, acaba fazendo 2 refeições e isso é muito pouco, mesmo que numa estratégia de emagrecimento. Porque é difícil você fazer, por exemplo, um consumo de, sei lá, 2.000 calorias em 2 refeições, né? Total, não Não tem existe. como. É A difícil. pessoa vai entrar em déficit de qualquer jeito e vai perder. Exato, exato. Então, hoje até tem uma pergunta dessa aqui, melhor fazer 2 ou 4 refeições para emagrecimento? Então, já respondendo, né? 4 refeições com certeza eu iria priorizar, tá? Porque vai ser Até um porque emagrecimento mais saudável, né? com certeza, e para priorizar, né, quantidade de proteínas, quantidade de fibras suficiente, senão você não tem um estímulo ali, provavelmente vai ter uma constipação, uma dificuldade, né, para ir ao banheiro, então isso Até também aquela sensação de leseira, assim, depois de comer tanta coisa, se precisar, não é? O é dia não total. rende. Total, total, ainda tem isso, né? O estímulo provavelmente é mais da insulina que vai gerar esse sono, né? Depois do aporte calórico. Então, não é interessante, é legal a gente espaçar mais, né? Colocar mais refeições, uma frequência maior. Não tem jeito, então, né? A gente fala, e vem teorias, e vem dietas novas, mas aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, mais ou menos, continua sendo o mais interessante, né? É uma média, né? Por exemplo, não necessariamente de 3 em 3, mas de Uhum. 4 em 4 horas. Uma média boa para não ficar tanto tempo sem se alimentar. É claro que isso assim é muito individual, porque existe o paciente que vai fazer 4 refeições até mais espaçadas do que isso, e que ele vai controlar muito bem entre uma refeição e outra, ele não vai ter vontade de beliscar. Mas em sua maioria, quem ou ele vai sentir fome, e isso vai ser prejudicial, porque fome é algo um pouco desesperador, assim dizendo. Então você sente fome, Sim, poxa, chega alguém com algo, né, gostoso, mais palatável, mais gorduroso. É claro que se você tiver com fome, a chance de você aceitar ou de você ter vontade é muito maior, né? sim. Então, até para o
próprio controle, essas refeições durante o dia bem distribuídas, elas vão ofertar ali proteína, fibra para maior saciedade e menos vontade de belisco. Então, aumenta a adesão. Acabei de ver aqui uma pergunta da. Deixa eu ver se eu acho. Sobre o café da manhã. Aqui, a Magda. Perguntei o café da manhã, o que seria melhor? São várias opções, né, Magda? Depende muito o que você gosta de comer, primeiramente. A gente vê muito isso hoje em consulta, né? Por exemplo, de manhã, você comeria ovo? Nem todo mundo comeria ovo, né? Comeria Uhum, pão? Como está o teu apetite hoje de manhã? O teu apetite é pequeno ou você acorda com bastante fome? Isso é muito relativo. Então, pode sim. ser pão com ovo e uma fruta, pode ser ovo e fruta. Eu tenho pacientes que preferem algo mais leve, a gente coloca um iogurte. Aí depende, se a gente quer aumentar um pouquinho o aporte de proteína, a gente coloca um whey protein, é uma outra sugestão, né? Tem paciente, por exemplo, que vai fazer a estratégia do jejum porque não sente fome nenhuma e a partir de É, meio-dia vai comer. tem muito aluno meu que não come de manhã. Não come, fala, cara, eu não gosto, não consigo. Eu falei, tudo bem. Então, se atente, né? Provavelmente a maioria, com certeza já tem um nutricionista, mas se atente a comer à noite, então. Cuida bastante do seu jantar, com todos os nutrientes que são necessários, para você acordar bem, já que você acorda sem fome, dá para treinar, e aí depois começa o dia com relação à alimentação. Uma dúvida que eu recebi aqui, mas tem mais a ver com você do que comigo, é o pessoal que é vegano ou vegetariano. Fica mais difícil esse processo de jejum para eles? De jejum, não. É, de Se fazer o ele jejum conseguir intermitente, fazer o jejum. Não, se ele conseguir, a partir do horário de almoço também, encaixar boas refeições, aí pelo menos 4 no dia, tranquilo, mas aí a gente tem que ter um acompanhamento maior, né? Eu gosto bastante de analisar em exames como está a B12, como está o ferro, como está a Ah, ferritina, né? E aí a necessidade desses pacientes, geralmente, ela é maior, é algo mais cuidadoso, mais cauteloso nosso de atingir, né? Proteínas, mais tranquilamente, se a gente conseguir a partir do almoço encaixar 4 refeições, dá para fazer, tá? Eu tenho paciente. show. Ó, a Magda falou aqui que gosta de pão com ovo. Acho que é uma combinação ótima, né? Ótimo. Uhum. Só tem um detalhe, até tem alguma pergunta aqui parecida com isso, sobre a quantidade de ovos, né? Tá, boa. Porque às vezes alguns pacientes, né, já comem pão com ovo quando chegam até mim e eles saem comendo pão com ovo, mas qual a quantidade, né, dos ovos? Às vezes a gente ajusta a quantidade de proteína. 95% das vezes eu ajusto, porque é um paciente que come ovo, mas come aí um ovinho, né? E dependendo do teu peso, da tua altura, da tua frequência de atividade física, um ovo não é proteico, tá, gente? Pode parecer que é, mas não é proteico. Então, claro que vai ter mais proteína, por exemplo, do que queijo, vai ter mais proteína do que outros alimentos, com certeza, tá? É uma proteína muito completa. Mas a quantidade, dependendo do teu peso, ela precisa ser ajustada. Cada ovo tem mais ou menos 6 gramas, é isso? A Uma clara, na verdade, média, né? uma média 6 gramas, o ovo completo, sim, cozido. É, Tá? gente. Então, até para pensar aí, de repente, você acha que está comendo um ovo, já está batendo a proteína, é pouco, né? Com certeza. E aí, quando tem dificuldade, a gente vai aumentando aos poucos, né? Passa para 2, depois vai aumentando um pouquinho. A gente vai distribuindo em outros horários que ficam mais fáceis aí para o paciente. Exato. Tem uma outra pergunta aqui da minha área, perguntando sobre a corrida. Se a corrida emagrece mesmo, ou se não é legal para perder massa muscular. Seguinte, gente, tudo depende do conjunto. A corrida ajuda a emagrecer? Ajuda, a gente já falou disso. Mas se você já faz um treino de musculação forte e você também corre, você vai precisar de uma reposição energética maior, que é, no caso, a alimentação, a comida, suplemento, seja como for. Uma forma que eu acho legal de emagrecimento para quem gosta de musculação e corrida é fazer uma divisão, faz o treino de musculação 3 a 4 vezes por semana. Se gosta de correr, dá para correr de 2 a 3 vezes por semana, sendo um treino mais longuinho, um treino mais focado em tiro, treino de alta intensidade, né, o HIIT. Mas uma solução que eu também acho legal é fazer a musculação
E se der, depois do treino, faz um treino, um cardio com uma intensidade um pouquinho mais baixa, lá na zona 2 mais ou menos, que vai te deixar ofegante, mas não tão cansado. Porque isso vai aumentar o seu gasto calórico durante o dia e vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, assim, dá para fazer as duas coisas sem problema nenhum. Perfeito. Lembrando já, acrescentando aí um detalhe, né? Todo paciente que tem mais atividade física, ele também precisa de mais carboidrato, não só para ter performance, para ter força nessas atividades, isso é um ponto, mas até para recuperação muscular, né, Cris? Então, Exatamente. no pós-treino, né, juntar as opções de carboidrato com proteína, por exemplo, pão com ovo, ou uma refeição do almoço ou do jantar que seja o teu pós-treino, não tem problema, mas ali vai ter nessa refeição arroz e frango, né? Ou, por exemplo, batata e carne. Então, a gente tem nutrientes aí legais para recuperação muscular no período pós-treino. Exato. Perfeito. A Cris perguntou aqui, na live mesmo, o ideal é começar com quantas horas? Cris, você estava falando do jejum? Do jejum intermitente? Me confirma que eu acredito que seja do jejum. Eu identifico que, assim, hoje, de 12 a 16 horas é um período legal para um jejum intermitente de forma mais segura, tá? A gente consegue, dependendo da facilidade, fazer de 12 a 16. E aí pode começar com 12 e ir aumentando aos pouquinhos, 13, 14, até chegar aos 16. E dentro dessas 12 já pode contar o sono, né? Só para deixar a galera informada. Sim, com certeza, com o sono, tá? Então, de repente, se a pessoa dorme, sei lá, 8 horas no dia, vamos colocar como o ideal, né? Que o pessoal fala. Então, 2 horas antes, 2 horas depois, faz o jejum, já bateram as 12 horas, é isso? Isso, exatamente. Ah, Perfeito. dá para começar. É interessante. Não é assim tão difícil. É. Creatina em jejum ou com a fruta? A creatina é um suplemento que a gente tem que usar todos os dias, mesmo nos dias que a gente não treina, porque é um suplemento de uso crônico. Bem legal para ganho de massa, bem legal para performance, para força, para quem faz atividade de musculação ou atividade de curta duração, né? E alta intensidade. Pode ser um treinamento também em casa. Agora, por exemplo, ela colocou ali, em jejum ou com a fruta. Eu prefiro sempre utilizar em refeições que têm carboidrato. Então, aonde tem carboidrato no teu dia, perto dessas refeições você pode colocar, tá? Pode ser, sim, fruta, principalmente fruta em maior quantidade, ou, por exemplo, banana, para a gente ter uma quantidade mais significativa de carboidrato, porque tem algumas frutinhas que são pouco calóricas, né? Tem pouco carboidrato. Mas, por exemplo, almoço, jantar, refeições que você usa ali o arroz, que você usa o feijão, refeições que tenha pão integral, mais interessante para uma maior absorção ainda do suplemento. Legal. Aqui estão me perguntando também qual que é o tempo mínimo de treino que a gente precisa fazer para começar um processo de emagrecimento. Você fala que assim, o tempo que você tiver, começa. O importante é começar. Está zerado? Se for 10 minutos por dia, já é alguma coisa, já tem algum benefício. E aí, com o passar do tempo, com uma rotina mais organizada, vai colocando mais. O ideal seria pelo menos 30 minutos todos os dias, nem que seja de uma caminhada. Isso já tem benefícios tanto para emagrecimento quanto para a parte cardíaca. Isso é muito importante para a gente também pensar no longo prazo, não só emagrecimento agora, mas uma longevidade maior, um envelhecimento mais saudável, né? Como a alimentação e atividade física faz bem para tudo, né? Eu tenho asma, né? E eu vejo uma resposta muito boa conforme eu aumento os meus treinos, né, aeróbicos, eu consigo melhorar muito a minha cardiorrespiratória, minha parte cardiorrespiratória. Então hoje eu tenho muito menos crises do que antes, muito menos. Você chega a usar bombinha, tudo ou não mais? Eu uso uma medicação que é inalatória, mas bombinha SOS hoje não. Já Não usei mais. em momentos, mas evito completamente, até porque não me faz bem. Não. Mas assim, até a parte respiratória, aí para quem tem, né, doenças respiratórias, a gente tem uma boa resposta fazendo atividade física. Que legal, muito bom. Na caixinha. Método anticoncepcional e emagrecimento. Boa. Anticoncepcional, né, é uma forma de o ginecologista fazer você se prevenir, né? Então tem um porquê a colocação. Então, se a gente pensa que não tem outra estratégia, não tem como colocar um DIU, não tem como outra estratégia ser utilizada,
O anticoncepcional, ele pode sim aumentar um pouco de retenção em algumas mulheres. Você pode ter sim um processo de inchaço um pouco maior por conta dele. Só que, em média, tudo que a gente pode fazer, além do anticoncepcional, de atividade física, de alimentação saudável, é 85% aí, pelo menos, dos seus resultados. Então, se você precisa do uso hoje de um anticoncepcional e você consegue se alimentar bem, treinar, não é ele que vai te prejudicar dessa forma, tá? Então, assim, eu pensaria em ajustar tudo antes, melhorar a alimentação, melhorar o treino, para depois pensar em anticoncepcional, em qualquer mudança, né, dele nesse aspecto. Mas isso, com a gineco, a gente precisa ver, tá? Mas não vai prejudicar aí estratégia de emagrecimento e ganho de massa por conta do anticoncepcional. Eu acho que até aquela sensação de retenção hídrica, né, que o anticoncepcional pode trazer, de repente uma hidratação um pouco melhor já pode ajudar nesse problema, né? Exato, então, para algumas mulheres, né, tem esse aumento de retenção, e aí você ajustando água, né, melhorando a alimentação, no geral você não vai sentir isso dessa forma na prática. É ajuste mesmo do restante. Tá? Uma dúvida que me mandaram aqui sobre a creatina, eu queria até perguntar para você. Eu preciso tomar creatina todos os dias? Todo dia. É um suplemento de uso crônico. Até final de semana, quando for viajar, não for treinar, uma semana pode continuar com a creatina, porque a gente aumenta os estoques do que a gente chama de creatinina, que é o que faz, né, o músculo ter mais força. Então, se a gente retira, a gente reduz esses estoques de creatinina, né, porque na verdade a utilização é crônica. Então, não precisa ser pré-treino, não precisa ser pós, só precisa colocar todo dia. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário que é mais para você. Eu odeio musculação e acabo não fazendo nada. Poxa, mas musculação não é a única coisa que Ah, tem para fazer, né? exato. Mas assim, a musculação, eu gosto de falar que ela é a base para todos os esportes. Se você quer praticar qualquer esporte, a musculação é muito bem-vinda para melhorar a sua performance, porque ela vai te dar uma base de força, uma base de estabilidade, uma base de sustentação para que você tenha uma performance melhor no seu treino, né? Então, assim, se você tiver um pouquinho de boa vontade, pensar no longo prazo, para ter uma velhice melhor, para conseguir sair de um carro, para conseguir fazer uma compra no mercado, a musculação que vai te ajudar. Então, Exato. assim, tira esse bloqueio da musculação. A musculação vai te fazer muito bem. Comece uma vez por semana, não tem problema, faz um full body, faz de tudo. Vai para 2 vezes por semana, vai sentindo essa melhora gradativa e a hora que você vê, você está treinando 5 vezes na semana e não consegue mais parar. Exato, exato. É o que eu falo muito aqui também sobre independência, né? Pensar no longo prazo. Pensar que a musculação, ela não é só para ter músculo aparente, né? Nem todo mundo quer ficar musculoso, não, né? Tem gente que quer ficar magro, tá tudo certo, não quer ter músculo aparente. Só que essa musculatura, né, embaixo desse tecido, ela é muito importante para você ter uma independência, né? Quando você estiver idoso, você vai sentir falta disso, com certeza, sem dúvida. E nem é fácil ficar musculoso, né? Tem uma outra pergunta aqui de Exato. uma menina, no caso, falando, ai, tenho medo de fazer musculação e ficar com aqueles braços gigantes. Falei, gente, se fosse fácil assim, todo mundo ia ser musculoso. Então, assim, tem que perder esses medos, tem que quebrar esses mitos, né? Essas barreiras que a musculação trouxe com o passar do tempo. O pessoal que é bodybuilder e tem esse medo de ficar desse tamanho. Gente, não fica. Não é fácil ficar grande, não é fácil ficar com músculo aparente, como você disse, ficar seco. Então, assim, a musculação é como se fosse uma terapia de longo prazo. Você tem que fazer, tem que colocar na sua rotina para ter um envelhecimento melhor. Tem vários benefícios até na saúde mental. Então, assim, é uma atividade que a gente tem que ir colocando aos pouquinhos na nossa rotina. É importantíssimo. E o que direciona total o nosso ganho de massa, a nossa perda de gordura, é justamente o que a gente come, a quantidade do que a gente está comendo, né? Então, hoje, o mesmo paciente que faz os treinos ali da academia foguete, né? Que quer um emagrecimento, que quer um ganho de massa, a alimentação é completamente diferente e o treino é o mesmo, né? Sim. Basicamente. Então, ele vai treinar para ganho de massa tendo um superávit calórico, ele tem mais calorias encaixadas, um aporte maior de carboidrato, de gordura, que faz ele aumentar o volume, né, dessa musculatura
gordura, e tem o paciente que quer emagrecimento, que quer definição, que está comendo menos, que está em déficit calórico e que vai promover o emagrecimento. Então, é realmente o que a gente come, não é exatamente a atividade, é como a gente... Exatamente, exatamente. Tanto que as manipulações que são feitas para os atletas de fisiculturismo é a dieta, né? O treino Exato. continua sendo a musculação, né, como base, mas o que vai transformar aquele corpo muito gigante com aquele corpo todo desenhado é a manipulação da dieta, né? Exato. Sem contar, claro, né, no uso, em caso de atletas, né, o uso de ergogênicos, de anabolizantes, que Sim, facilitam, claro, o ganho de massa muscular nesse aspecto. Então, falar de alguém que está hormonizando e que não está é completamente diferente, né? exatamente. Um outro detalhe aqui. Botaram, não sei, foi uma pergunta, na verdade. O que é melhor, antes do treino, pasta de amendoim ou doce de leite? Doce de leite. A pergunta do momento, né, Kim? É, não, pode doce de leite na dieta? Falei, cara, depende, se tiver contabilizado, pode, né? Tudo é questão de matemática nesse caso. Sim, total. A gente tem como encaixar, com certeza, tanto um quanto o outro, né, numa estratégia de emagrecimento. O doce de leite, sim, pasmem, é uma solução boa nesse aspecto, porque tem menos gordura, né, e tem mais carboidrato, o aporte é maior de carboidrato. Vários pacientes eu coloco doce de leite gostosos, que são zero açúcares, mas tem pacientes também que estão com doce de leite comum. A questão é contabilizar. No período pré-treino, eu prefiro o doce de leite porque a gente tem um aporte maior de carbo e menos de gordura. A pasta de amendoim a gente tem bem mais gordura, então a gente o quê? Dificulta o processo digestivo na hora do treinamento, que não é nada interessante. A gente tem que estar com esse fluxo, né, voltado para a parte muscular e não para a parte intestinal. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui do chat. Qual é a melhor e mais é da Finizola? A minha Deve ser, mãe. deve ser, deve ser parente. Que legal. Bem-vinda, obrigado por participar. Qual é a melhor e mais indicada ação para conseguirmos aumentar os pesos durante a musculação? Muito bom. Seguinte, para aumentar o peso, você tem que estar treinando. Você tem que criar uma rotina, você tem que estar ativo. E isso é uma coisa bem gradativa. Tenta aumentar assim, se você já tem um programa de treino certinho, dividido em cima do seu perfil, em cima do seu objetivo, você vai começar fazendo, sei lá, vamos supor, uma série de 8 a 12 repetições. Eu gosto de trabalhar com uma margem de 8 a 12 repetições. Você viu que você já está chegando no 10, no 11, no 12, com uma certa facilidade, aí é a hora de você colocar um pouquinho de carga. Aumenta um pouquinho, pouca coisa. De repente, um tijolinho ou meio tijolinho, se a maquininha tiver. Ou se for um treino com elástico, coloca um elástico com uma tensão um pouco maior. E aí você tenta fazer de novo. Chegou nas 8, 9 com dificuldade, objetivo alcançado. Mas se você mesmo assim colocou um pouquinho mais de peso e chegou no 12 de novo com certa tranquilidade, pode aumentar mais um pouco. Eu gosto de trabalhar em cima das repetições. Então, assim, você sentiu que está conseguindo fazer com uma certa facilidade aquele número X de repetição que você precisa, aumenta o peso. E assim sucessivamente. Eu acredito que a cada um ou dois treinos do mesmo grupo muscular já dá para ir aumentando um pouquinho. É sempre legal ter essa progressão de carga para você ter os ganhos da musculação. Uhum. E aí, importante também, Kemal, na musculação sempre tem algum professor, né, que consegue auxiliar no treino, que quando a gente vai aumentar a carga, principalmente se for um exercício livre, a gente se sente um pouco inseguro, no geral, de fazer sozinho. Então, Sim, chamando, né, esse professor, hoje eu vou aumentar um pouquinho, me ajuda aqui, né? Isso dá um suporte ali no momento para você conseguir colocar uma carga maior, porque às vezes é mais sim. a insegurança, o medo, do que necessariamente a falta de força. Mas se for o caso de ter medo, eu aconselho a fazer menos repetição. Dê duas, três, dê uma, duas ou até três repetições de folga, vamos dizer assim. Por exemplo, você está fazendo um agachamento, que é um exercício livre, e você, se você tiver algum problema, vai ser ruim, vai ser perigoso. Então, você está fazendo uma, duas, você vê que dá para chegar no 10, faz 8. Faz 8, guarda, e aí você volta a fazer de novo, até você sentir qual que é a quantidade, qual que é o número de repetições que você conseguiria fazer com segurança. Mas sem dúvida, alguém para te dar esse suporte, te dar essa ajuda é importantíssimo. E ajuste na alimentação pré-treino, né, Marcinha? Também tem que ter. Ah, Senão vai.
tirar energia da onde, né? A gente tira energia do carboidrato, então tem que comer bem nesse período pré-treino para conseguir treinar bem. E às vezes, assim, o que precisa ser percebido? Fez uma refeição com 2 horas, 2 horas e meia de antecedência. Claro que para alguns isso vai ser suficiente, para outros não necessariamente. Então tem que testar. Né? Em qual momento a gente coloca uma refeição, por exemplo, com mais proteína, sim, com mais tempo, 2 horas aí para o treino. Mas de repente você precisa de alguma fruta, algo ali mais próximo do treinamento para se sentir melhor. Então, isso pode ser testado. Tá? Tem que testar para ver. Uma outra dúvida também, assim, a refeição pré-treino. Porque a gente já ouvi, pelo menos eu já ouvi algumas teorias de que você vai conseguir utilizar essa energia do alimento em torno de 2 a 3 horas que você tenha consumido, dependendo do alimento, né? Mas tem alguma refeição, é uma pergunta agora, tem alguma refeição ou algum tipo de alimento que seja melhor para você consumir mais perto do treino, assim, 1 hora, meia hora antes do treino? Para servir como Carboidratos. combustível, né? Carboidratos em geral, frutas principalmente, são mais facilmente digeridas, né? Eu gosto bastante. Suco de uva integral, o próprio doce de leite, geleia também, geleia de fruta, 100% fruta, também é interessante. E aí, quando a gente começa a aumentar o tempo, aí a gente tem mais possibilidades, né? Então, por exemplo, com 1 hora, já daria para colocar alimentos mais com maior volume, unir um ao outro. Então, colocaria pão com geleia e alguma fruta, né? Tendo aí Boa. 2 horas para o treinamento, já dá para encaixar proteína, colocar um pouco de whey ou um pouco de ovo, por exemplo, mas tendo aí um tempo maior para conseguir digerir essa proteína. E evitar muita fibra também, né, no período pré-treino. É um momento que a gente evita para facilitar aí o processo digestivo no treino. Entendi. Então não há necessidade de ser uma refeição grande para você treinar. De repente, uma torrada com doce de leite, que todo mundo quer agora, já ajuda. Já ajuda, com certeza, com Boa, certeza. interessante. Tem uma pergunta aqui sobre estimulante, né? Sobre cafeína. É, a cafeína é um estimulante que a gente só tem que ver a tua sensibilidade e qual é o horário do teu treinamento. Por que a sensibilidade? Cada um tem uma. Eu posso tomar cafeína e ficar muito bem, ter um up no treino. O Keino pode tomar a cafeína e não se sentir bem, ter dor de cabeça, ter aceleração assim muito inadequada de batimento, que incomode. Então, precisa avaliar depois de tomar a cafeína. Eu oriento começar com 100 miligramas, 150 miligramas, uma dosagem que não seja alta, de 20 a 30 minutos pré-treino. E aquele paciente que treina final do dia, ali, a partir das 6 horas, 5 e meia, já não é interessante utilizar nenhum estimulante, tá? Para não prejudicar sono, nem piorar a ansiedade. Isso que é o complicado, né? Porque às vezes à noite a pessoa precisa desse gás a mais aí e acaba não sendo legal usar cafeína ou tomar um café que seja, né? Exato. E ele vai ter que ajustar bem aí a refeição, né, desse pré-treino para conseguir ter mais energia. Geralmente é aquela pessoa que já trabalhou o dia todo, já está cansado, né? Exato, Tá indo ali exatamente. com força, com disciplina. Então, é ajustar a refeição pré-treino e também a gente pode manipular alguns compostos juntos que não sejam estimulantes, que vão ajudar, né, a ter uma performance maior no treinamento, mas sem ser Isso que eu estimulante. ia perguntar. Eu acho que já até tem suplemento, se eu não me engano, que é como se fosse um pré-treino para tomar à noite. Mas dá então para formular ou pensar em algum tipo de Tá? produto para tomar no período da noite? Tá, com certeza, dá sim. Tem, claro, até alguns alimentos naturais que são que têm mais efeitos termogênicos e que podem auxiliar também a dar energia, como beterraba, como guaraná em pó, a gente pode colocar também. De qualquer forma, alguns são estimulantes, mas tem uma quantidade bem menor de estimulante, né? Não vai piorar aí o sono do paciente, como a cafeína, como taurina, tá? Ah, interessante. E teria, por exemplo, uma janela que ele poderia tomar a cafeína? Por exemplo, não, eu quero tomar cafeína, eu acho legal e tal. Até quanto tempo ela dura no organismo, assim, que dê para você utilizar? Então, é interessante colocar no período pré-treino de 20 a 30 minutos, você já está vendo a aceleração, o up da cafeína. Eu gosto com 30 minutinhos. Show. Maravilha. Deixa eu ver se nós temos outras perguntinhas aqui. Deixa eu ver se tem aqui no chat também. Alguém tem dúvida, galera? Pode ir mandando aí, tanto de treino
quanto de alimentação, suplemento. Aliás, Bia, você tem um kitzinho suplementos que você gosta de passar para os seus pacientes? Alguma coisa que você acha primordial ter na dieta? Então, o que eu mais utilizo hoje com quem treina, faz musculação, né, e tem possibilidade de colocar é a creatina, né? O whey protein, quando o paciente quer dar uma variada nas proteínas e às vezes ter uma opção mais prática, né, o que eu mais uso aqui também. De resto, Ken, eu utilizo mais quando o paciente precisa de vitaminas ou de minerais, né? Porque em exame está em deficiência, mas em geral os que eu mais utilizo, assim, é whey e Não tem creatina, é bem segredo, básico, né? tá? Não tem segredo. Não tem Vai ser segredo. um paciente ou outro ali com ômega 3, com alguma suplementação, porque geralmente não está utilizando peixe, não gosta de peixes, e aí eu coloco o ômega 3 para suprir. Mas de resto, assim, muito difícil colocar muitas suplementações. Muito difícil. Olha aqui, ó. A tia Gil Guarese. Que legal, tia, que você apareceu. Ela está perguntando se a creatina tem um horário que seja melhor tomar. Então, Ju, a gente comentou aqui que a creatina tem que ser usada todo dia, não precisa ser num horário específico, nem no teu pré-treino, nem no teu pós, mas qualquer horário do dia que for melhor para você lembrar, que seja junto a uma refeição com mais carboidrato. Então, com pão, com banana, com arroz, tá? Próxima dessas refeições, que você consiga ter uma utilização ainda melhor do suplemento. Ah, entendi. Então não tem melhor assim, antes do treino, depois do treino, de manhã, à tarde. O mais interessante é focar no carboidrato que você está ingerindo. Isso, e utilizar mesmo todo dia. Exato. Ah, então tá fácil. Então não tem segredo. Tem segredo. Ah, uma pergunta muito legal que fizeram aqui e nunca tinham me feito sobre caldo quinó. Nas perguntinhas nunca enviam sobre isso. Caldo quinoa? Sobre Agora eu tô temperos. curioso. Sobre Mas, temperos. não, pode falar, porque eu já estava com dúvida aqui, manda aí. Fala a tua Não, eu ia dúvida. falar, porque quando eu falo em caldo quinoa ou esses temperos prontos assim, já fica com medo do sódio. Mas tem alguma, alguma quantidade mínima que pode usar Não, não o recomendo. tempero? Não Não recomendo. recomenda. Aí, ó, é isso que eu quero saber. Tá? Todos eles já têm bastante sódio, como você falou, bastante sal, né? São muito químicos, são muito industrializados, né? E a gente se acostuma a utilizar e achar que a comida só é boa, só é gostosa quando tem eles ali presentes. Mas na verdade é uma questão de você repetir um pouco com outros temperos, né? Utilizando outras formas aí de preparo, né? Dos alimentos para você facilitar. E você vai ver que a redução de retenção, de inchaço é grande, né? A gente tem também paciente, por exemplo, que já tem uma facilidade para colocar mais sal na comida e ainda coloca o caldo quinó. No geral, tem um consumo maior de sal na rotina, tem mais facilidade de ter problemas como, por exemplo, hipertensão, tá? Problema Caramba. crônico. Então, é bom evitar, reduzir a quantidade de sal. A gente precisa de sal, não é para zerar nas refeições, a gente não pode zerar por conta de questões relacionadas a hormônios da tireoide. Quando a gente tem uma baixa muito grande, né, de iodo, a gente pode ter problema na tireoide, então não é interessante, mas utilizar pouco, né, em cada refeição e evitar esses temperos prontos. Não são saudáveis, gente. Deixa eu tirar outra dúvida, aproveitando o tempero. Tem algumas marcas que tem tempero zero, que é zero tudo. Você olha lá na tabela nutricional, é zero. O que você acha? Você acha que dá para tentar usar ou não Eu existe gosto isso? de olhar sempre os ingredientes, tá? Para ver do que é formado, porque independente de não ter calorias, né? O que são os ingredientes? Por exemplo, outro dia eu fui ao mercado e aí tinha um tempero chamado tempero misto, né? E aí você olha o tempero misto, ele não tem nem informação nutricional direito, ficam os ingredientes lá atrás e ele parece bem natural. Quando você pega, parece um orégano e aí atrás Uhum. tem ali ingredientes. Aí você vai ver, tem açúcar, tem glutamato monossódico, tem sal, tem tudo ali dentro. Nossa. Então é fake. Né? Tempero fake. Tem que olhar direitinho esses temperos. Legal, interessante. A Bruna, minha aluna, mandou aqui outra pergunta. Obrigado por participar, Bru. Ela perguntou sobre a betalanina. Se você também recomenda, o que você acha? A beta-alanina é um
suplemento legal também para performance, mas geralmente, Bru, não utilizo tanto assim na prática, com a maioria, porque a maioria não tem muita fadiga quando a gente ajusta os outros detalhes. A alimentação, já coloco uma creatina ali, falando, né, a nível de musculação. Então, a maioria eu não vou precisar colocar beta-alanina a mais. São poucos pacientes e alguns pacientes, principalmente, que são mais atletas, né, que vão fazer treinos mais prolongados aí de corrida. Aí eu utilizo a beta, tá? Mas não para todo caso, não. Mas seria mais recomendado para o Endurance, então. Para endurance, sim, para performance, né, de longa duração. Legal, maravilha. Aqui, ó, dona Márcia falando, ó, caldo quinó, não. Caldo que não, pelo amor de Deus, ela já está acostumada. Ó, a Giovana perguntou aqui, água com gás é saudável? Esse negócio do gás aí, o que que você acha? Sim, sim, pode usar, não tem problema, Gil. Só não deixar de tomar água comum, né, sem o gás também. E principalmente ficar de olho se você tem sensibilidade a esse gás, se você sente alguma distensão abdominal, alguma distensão assim após a ingestão da água. Porque aí não é interessante, é uma sensibilidade a esse gás carbônico. Mas a maioria não vai ter, então não tem problema nenhum, tá? Boa, é uma boa opção para substituir refrigerante, né? Quem tem esse vício no refrigerante, de repente uma água com gás, com limão ali já dá uma ajuda, né? Com certeza. Outra pergunta da Bruna aqui. Não, só deixa eu perguntar, você tem mais pergunta aí, porque eu tô emendando uma na outra. Eu tenho algumas, mas pode ir lá, pode ir lá. Só mais uma da Bruna aqui. É, para imunidade, quais vitaminas ou suplementos que você recomendaria para ajudar na imunidade? Essa, adoro essa. Imunidade é um conjunto de fatores, tá? Então, ninguém aumenta a imunidade com um suplemento só, quem dera, né? Então, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, uma rotina com mais frutas, com mais vegetais e principalmente para o teu exame de sangue, né, um hemograma, em dia, que a gente tenha vitaminas e minerais em níveis ótimos. Isso deixa a tua imunidade ótima. Por quê? Se a gente tem alguma deficiência no exame de B12, de vitamina C, de vitamina D, a tua imunidade está comprometida. Então, a gente precisa ajustar isso em exame, né, colocando suplementação quando o paciente precisa. E os treinos também ajudam muito na imunidade. Boas noites de sono, né? É um conjunto, são pilares aí na nutrição. Os alimentos que são anti-inflamatórios, que já têm vitaminas, minerais, isso é comum que a gente, numa rotina de alimentação saudável, já inclua. Então, por exemplo, aqueles shots de imunidade de manhã, cúrcuma, limão, né? Isso, a cúrcuma você pode acrescentar no teu arroz, fica uma delícia, né? O limão você pode colocar numa limonada, você pode espremer em salada. Então, assim, depende da utilização. A gente vai utilizar em vários horários do dia, sabe, esses alimentos. Boa. Pode fazer uma das suas perguntas aqui, depois eu continuo com o pessoal do chat aqui. Estou Tem, gostando. tem, tem mais perguntinhas aqui no chat. Uma pessoa mandou, a Mari, como ganhar massa corporal? Vamos lá. Eu começo ou Hipertrofia. você começa? Pode começar, Kim. Eu começo por você. Eu tô falando muito. Bom, para ganhar massa muscular, massa corporal, acredito que seja massa magra que ela queira, né? Porque massa corporal pode ser tudo. Pode ir no Mac, come e só ganhar massa corporal. Não, brincadeira. Mas assim, musculação. Musculação é o primordial para aumento de massa muscular. Pode ser feita na academia, que é o tradicional, que é o que eu acredito que a eficiência seja um pouquinho maior, porque você tem um maior controle da carga, você consegue ter uma progressão de carga melhor, mas também pode fazer em casa. Nada impede de você ganhar massa muscular treinando em casa, treinando com o peso do corpo, com resistência de elástico, com TRX. Mas assim, é uma constância de treinamento de força. Isso que vai te ajudar a ganhar massa muscular pelo lado do treinamento. Agora é sua vez, Perfeito. Bia. E pelo lado da alimentação, aumentar calorias e sempre. Se você quer massa muscular, né, não necessariamente massa corporal, como o Kemion colocou bem, a gente querendo ganhar massa muscular, a gente não só precisa do treinamento para hipertrofia, mas alimentos saudáveis em maior quantidade. E eu sei que a maioria pensa que aumentar proteína é o suficiente, porque proteína é o foco para ganho de massa. Ganho de massa precisa da quantidade de proteína ajustada, sim, mas não aumentada como a maioria pensa. O que a gente precisa mais aumentar na fase de ganho de massa é carboidrato. Então, o aumento de arroz, aumento de pão, aumento de batata e, claro, a gente sempre vai analisar aqui na nutrição
de onde a gente está partindo. Né? Esse paciente é um paciente que está com o percentual de gordura baixo, que ele já se sente confortável ou não? É um paciente que precisa primeiro perder um pouquinho de gordura e depois aumentar a massa muscular? Para a gente ver de onde a gente está partindo e saber qual é a quantidade que a gente vai aumentar no início. Né? Às vezes, com alguns homens com percentual mais baixo, eu consigo logo no início subir muito as calorias, ter ganhos mais significativos, né? Nas primeiras semanas. Agora, algumas mulheres, a gente tem que controlar um pouco mais as calorias no início e aumentando aos poucos, né? E vendo resposta. E o pessoal tem medo de comer, né? Às vezes acontece essas coisas de tipo, a hora que você contabilizou a dieta e fez o cardápio para a pessoa, tem aluno meu que fica com medo de comer, que fala, nossa, a nutricionista passou tanta comida, eu não vou comer, porque não precisa comer. Você vai emagrecer comendo, senão você não vai emagrecer, né? Exato. Ainda mais no ganho de massa. Se você tiver medo de colocar as calorias, de aumentar as quantidades, não tem Não como tem resultado, converter, né? converter no ganho de massa, né? Essas calorias precisam ser convertidas no ganho de massa, né? Se você treina ali bem. E o legal também é falar que a partir do momento que você aumenta carboidrato, que você aumenta calorias, você consegue treinar melhor. E aí essa catraca vai girando muito mais, né? E não só trabalhar, e não só treinar, trabalhar e o dia rende, né? Total, Tem total. mais pergunta aqui, ó, da sua mãe. Durante o lanche, à tarde, qual sugestão? Peraí. Durante um lanche à tarde, qual sugestão para bebermos sem ser café? Ah, tá. Pode ser chá, se você gostar, um chá quente, ou tem chás gelados hoje já, zero calorias, né? De marcas como Natural Tea, Feel Good, que eu gosto bastante. Algum suco, né? Dependendo, a gente também consegue colocar a quantidade que você precisa ali de cada alimento, né? De cada fruta para fazer o suco. Dependendo, alguns casos, vitaminas, né? Batidas com, por exemplo, whey protein, leite, fruta também é uma sugestão. E nesse caso, o chá verde, ele tem um pouquinho de cafeína também, mas não tanto quanto o café, né? Uhum. O chá, na verdade, eu falei chás zero calorias, tem vários hoje. Chá verde, sim, tem um pouco de cafeína. E também é estimulante, né? É bom não colocar no período da Exagerado. noite. Entendi. Período da noite também para não aumentar a diurese, para você não ficar indo ao banheiro toda hora. Uma pergunta aqui da Lilian, minha esposa. Refrigerante zero, pode? Poder pode, claro, tudo pode, mas Depende, né? na estratégia de emagrecimento, né, em qualquer estratégia, a gente não vai ter aumento de gordura, né, de calorias, porque é zero calorias, zero açúcares. Só que é um produto que eu gosto bastante de dizer ali, é industrializado, tem aditivos químicos. Então, quanto menos na nossa vida, para a nossa saúde, com certeza é melhor. Mas em estratégia de emagrecimento não vai implicar, não vai dificultar. O que hoje eu falo assim para o paciente que tem o refrigerante como algo ali para ele, né, incrível no dia. Sim. Retirar o comum e colocar o zero açúcar já é uma bela mudança, já é uma ótima estratégia. E aí você vai melhorar todo o restante na tua rotina, vai melhorar a tua alimentação, vai fazer mais atividade física, né? E o refrigerante vai ser um detalhe ali que a gente no momento não precisa ajustar, né? Com o tempo você vai tentando reduzir a quantidade, vai tentando espaçar mais, aí sim. Mas para emagrecimento não tem alteração não, tá? Boa. Você tem mais pergunta aí? Tem algumas aqui no chat ainda. Pode falar do chat, pode A falar. Eliana Beatriz 18 falou sobre o colágeno. E sobre o colágeno? O que você tem para dizer? Colágeno em forma de suplemento, que com certeza ela está Isso, perguntando. exato. Não é absorvido bem a fim de melhora de flacidez, tá? Isso é importante dizer. O que melhora a flacidez? Não só atividade para hipertrofia, musculação, mas aumento de proteínas na dieta. Então, ovo, frango, carne, o whey protein também é uma forma de você aumentar a quantidade de proteína. E proteína, o colágeno, é uma proteína. A partir do momento que você consome mais proteínas, você produz também mais colágeno. Com o passar da idade, a gente vai diminuindo essa produção. Então, para frente, a gente precisa até um consumo ainda maior, né, do que quando a gente é mais jovem. E a maioria faz o contrário, né, que tem muita dificuldade para Sim. comer proteína na fase mais idosa, enfim. E o colágeno, a fim disso,
suplementação, né? A fim de melhora de cabelo, de pele. A gente tem melhoras superficiais com colágeno e a fim de melhora em articulações também. Tem um tipo de colágeno interessante para articulação que alguns médicos utilizam, né? Ortopedistas. Mas a fim de flacidez eu não costumo indicar. Isso que eu ia perguntar sobre articulação, porque foi indicado para mim, para o meu joelho, eu tive problema de menisco e tal, e me indicaram tomar colágeno, acho que era do tipo 2, né, se eu não me engano. Hidrolisado também, bem interessante. Uhum. E Boa, a melhora da articulação é nítida, com certeza. Eu já tive que condromalácia legal. também e já utilizei também. Para esse fim, é legal. Então é isso, o restante então é treino e dieta. Treino, dieta, Não tem segredo. básico, não tem. Tem mais uma aqui da Lilica. É verdade, não devemos ingerir líquidos durante a refeição? Não consegui ouvir. Desculpa, vamos lá, aqui apareceu que minha bateria está com problema. É verdade que não devemos ingerir líquidos durante a refeição? Vamos lá. Líquidos, no geral, se for em maior quantidade, vai atrapalhar o processo digestivo, então não é interessante. Se você sente falta de beber algo, beber ali um líquido, por exemplo, que não tenha calorias, como a água, né? Em menor quantidade, se você não tem refluxo, se você não tem nenhum efeito, né, pós-almoço dessa indigestão, não tem problema, não vai prejudicar. O único detalhe é, se você hoje almeja um emagrecimento, atenção ao que está sendo colocado de bebida, de líquido, porque assim, se for uma bebida que tem açúcar, se você estiver colocando um suco com açúcar ou um suco já pronto, por exemplo, né, tem várias marcas aí, por exemplo, Devane, são marcas, né, que têm bastante açúcar na sua composição, então vai prejudicar o processo. Tá? Sim, sim. Ah, industrializado, né? Não tem jeito. Tudo que é industrializado, a gente tem que tomar mais cuidado. Uhum. Tem mais aí, Bia? Tem só mais uma aqui. Porque tá chegando a hora, né? Nossa, gente, já deu mais de uma hora Sim, de live. Passou rápido. Só a última claro. da Giovana aqui. Qual Pode falar. gordura menos prejudicial para usarmos na frigideira? Jo, eu prefiro indicar um pouco de azeite. O azeite virgem ainda é melhor para a cocção, né? E o azeite extra virgem para cima da salada. Como para a maioria é inviável ter dois tipos de azeite, pode utilizar um pouco do azeite extra virgem mesmo. Coloca pouco no meio, né? Pincela na frigideira toda, não espera a frigideira esquentar tanto para jogar o alimento e perfeito, tá? Não tem E problema. dentro dos óleos, tem algum que seja menos ruim? Dos óleos vegetais? O próprio óleo de soja eu prefiro, tá? Maravilha. Eu prefiro. Ai, Linda, gente, que queremos legal, mais cara. live. Que bom que É, vocês que gostaram. legal. Passou de uma hora aqui, a gente nem percebeu. Tava tenso, primeira live da nossa série aí. Ah, Mas que legal. adorei. Muito Adorei. bom. Obrigada Legal pelo que teve convite. assunto, o pessoal curtiu, teve bastante interação, isso que é legal. Sim. Vamos nos preparar para mais lives, então. Vamos embora. Só o começo. Só o Fechou. começo, que Gente, muito obrigado pela presença, foi muito legal. Então, aguardem que logo mais vamos fazer mais lives, Muito obrigada certo? pela presença de vocês, pelo convite. Um abraço gigante. Um beijo para Maravilha, mim gente. também. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite.